O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, com alegria, celebramos esse 23º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, a liturgia deste domingo, nos vem falar desse mistério do abandono em Deus, de pedir a Deus e encontrar em Deus a verdadeira sabedoria que ilumina o coração do homem, que o faz viver de forma digna e plena neste mundo, e também caminhando, sobretudo, para o reino dos céus. Ao contrário do homem nécio, que se esquece de Deus, que se esquece de quem é Ele mesmo e caminha nesse mundo dominado somente pelas suas paixões e pelas loucuras e mentalidades desse mundo. A liturgia começa já na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, como que essa terceira parte desta oração que Salomão eleva a Deus, como que nesse pedido de sabedoria, perguntando-se quem pode conhecer os desígnios de Deus, quem pode prescrutar o coração de Deus, saber o que Deus pensa, se nós muitas vezes não sabemos nem mesmo interpretar e conduzir a nossa própria vida, se muitas vezes não compreendemos e não sabemos os desígnios, os rumos, nem da nossa própria vida, quanto mais querer conhecer e prescrutar o pensamento e a sabedoria de Deus. Esse era um tema muito recorrente no Antigo Testamento, mas que já aqui a palavra de Deus nos mostra um caminho. Somente com a graça vinda do alto, ninguém poderá conhecer essa sabedoria, se do alto não lhe for enviado
o Santo Espírito de Deus. E agora todos nós podemos dizer, porque temos acesso à sabedoria de Deus, não porque nós conseguimos elevarmos-nos de tal modo a alcançarmos a Deus, né? Mas porque Deus, na sua misericórdia, veio até nós, desceu até o nosso encontro e nos comunicou o conhecimento da sua vontade, da sua sabedoria. Agora todos nós, sobretudo pelo nosso batismo, pela graça da encarnação de Cristo e pelo envio do Espírito Santo, todos nós podemos sim conhecer qual é a vontade de Deus. Nenhum de nós poderá dizer: é impossível para mim conhecer a vontade de Deus. O passo agora não é mais se perguntar se é possível ou não conhecer a vontade e a sabedoria de Deus para a minha vida. O que importa agora é saber se o meu coração está disposto a acolher essa vontade. E pedindo o auxílio de Santo Agostinho para a nossa meditação neste dia. Santo Agostinho, logo antes daquele texto belíssimo do Tarde Te Amei, que todos nós conhecemos tão bem, Santo Agostinho irá dizer essas palavras: respondes com clareza ao Senhor, mas nem todos entendem claramente. Todos te consultam sobre o que querem, mas nem todos ouvem sempre o que querem. Servo fiel é aquele que não espera ouvir de ti o que desejaria ouvir, mas antes deseja aquilo que ouve de ti. Muitos perguntam a Deus e muitos querem saber a vontade de Deus, mas nem todos estão dispostos a seguir a vontade de Deus que se revela para nós. E aqui é um primeiro caminho, no nosso caminho também vocacional e de toda a nossa vida cristã. Meditar, perguntar se o nosso coração está de fato unido a Deus, se a nossa fé nos conduz de fato a Deus, se a minha fé em Deus me leva, me move a querer me unir a Deus. São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, irá chamar com o nome de fé, irá chamar como essa união com Deus, ou aquilo que nos auxilia e nos aproxima da união com Deus. A fé é essa realidade, essa graça de Deus que nos une ao Senhor, é a própria união com Deus, ou aquilo que nos aproxima, nos apresenta essa união. E a sabedoria, a própria palavra sabedoria vem da mesma raiz latina, que significa o saborear, o degustar. Um conhecimento não só intelectivo, mas um conhecimento que é uma degustação, que é um experimentar a Deus e experimentar a verdade. Não é uma simples busca intelectiva, abstrata somente, mas é uma experiência que desce ao coração. Por isso que também Agostinho busca essa verdade como quem busca a Deus, e busca conhecer o que Deus tem a dizer para ele. E essa palavra de Deus, ao revelar-se a nós, nos ilumina. E é justamente a grande tentação do inimigo, tirar do nosso coração o sabor de Deus, o sabor pelas coisas de Deus. Semear no nosso coração uma tibieza, uma assídia, uma perca do sabor pelas coisas de Deus, ou até mesmo um voltar-se para as coisas de Deus, mas com um verdadeiro abismo entre a minha vida e a vontade de Deus. Onde eu até olho para a vontade de Deus, posso até falar e pregar sobre a vontade de Deus, mas depois na minha vida pessoal, particular, a vontade de Deus não tem senhorio sobre mim. A vontade de Deus não reina sobre a minha vida. E não há no meu coração, ou se havia inicialmente, muitas vezes se pode ter perdido,
esse sabor de querer buscar a vontade de Deus, de fazer os sacrifícios necessários para fazer a vontade de Deus. E aqui nós entramos no Evangelho de hoje também. Jesus, com grandes multidões que o acompanhavam, aqui Jesus já havia tomado decididamente a decisão de caminhar, de subir para Jerusalém. Aquela multidão que seguia Jesus sabia que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Os discípulos mais próximos sabiam que Jesus estava caminhando para a sua paixão. E nesse momento, em meio àquela grande multidão, diz que Jesus, voltando-se para eles, lhe diz algo muito forte. Primeiramente, esse olhar de Jesus, que também se volta para nós hoje e nos faz esse questionamento. E por várias vezes seguidas, Jesus vai colocar alguma situação e dizer: se é assim, você não pode ser meu discípulo. Se você vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, irmãos, trabalho, profissão, dinheiro, de tudo, para me seguir, não pode ser meu discípulo. Depois, outras situações: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E essa expressão grega que é utilizada para esse poder, não pode, esse dinamis, que Jesus vai usar muitas vezes, o evangelista, os 4 evangelhos irão usar. Essa dinamis, essa força, né, daí vem a raiz também da palavra dinamite, né, da explosão. Essa força, essa virtude da fortaleza, que dá ao nosso coração essa força, essa fortaleza, esse poder de estar aberto para a vontade de Deus. E depois Jesus vai colocar essa imagem do homem que começa a construir e não termina, ou daquele que vai guerrear e diz: olha aí bem, se você realmente vai conseguir entrar nesta batalha, porque se você vê que não pode, não vá, né? Poderíamos até pensar: então Jesus está nos desmotivando na caminhada? Jesus está dizendo que alguns não podem segui-lo? Não é isso. Jesus está colocando para nós algo muito importante, de que existe um princípio essencial para seguir nosso Senhor. É a disposição do coração para acolher a sua vontade, para acolher a sabedoria e a vontade de Deus na nossa vida. Porque se você não deixa a estrada do seu coração aberta para que nosso Senhor possa atuar, tudo será estéril. Se você coloca o seu pai, a sua mãe, esposa, filhos, dinheiro, profissão, país, tudo acima de Deus, você não será feliz e você não realizará a vontade de Deus na sua vida. Se você que é esposo ama mais a tua esposa e os teus filhos do que a Deus, pobre da tua esposa e dos teus filhos, porque terá um esposo muito limitado, talvez um esposo até muito apegado carnalmente somente, mas que não conduzirá a sua esposa e os seus filhos para o mais importante, que é Deus, e não será um bom patriarca que conduz a terra prometida, que conduz sua família, o seu povo ao céu. A mesma coisa a esposa. Jesus não está dizendo para não amarmos com todo o nosso coração a essas pessoas, mas para dizer aquilo que já conhecemos bem, aquela frase: Christi nihil preponere, nada antepor a Cristo. Quando nós colocamos qualquer coisa na frente de Deus, aquela coisa se torna o nosso Deus. Nós vemos hoje, na juventude, mesmo adultos, quantas pessoas perdidas, doentes psiquicamente, porque se apegam a uma pessoa de forma tão desordenada e aquela pessoa se torna para ela um Deus.
Um romantismo de Romeu e Julieta, que se a outra pessoa morrer ou desaparecer da minha vida, eu vou me matar porque a minha vida também não tem sentido. Isso não é amor. Isso é um apego doentio, que inclusive coloca sobre os fardos do outro um peso insuportável. Quando o esposo olha para a esposa e vice-versa e diz: é você que tem que me fazer feliz, se eu não for feliz a culpa é sua. Se a gente pegar a maioria das músicas que a gente escuta hoje, né? Eu não digo nem as músicas de letras, né? Mas mesmo as músicas românticas, entre aspas, né? Sempre está lá, só você pode me fazer feliz, sem você eu vou morrer, sem você minha vida vai se acabar, né? E a pessoa vai escutando aquilo e aquilo vai entrando e parece que tem gerado muitos transtornos espirituais e psíquicos em muitos corações. Mas colocar Deus em primeiro lugar, quando nós ordenamos o nosso amor e colocamos Deus em primeiro lugar, tudo começa a se ordenar dentro de nós. Se eu coloco Deus e amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou saber amar as pessoas, a minha família na medida perfeita e correta. Vou saber amar as criaturas na medida perfeita, né? Eu falei outros dias aqui, não vou ser mãe de pet, né? Vou ser mãe de gente, né? Vou tratar os animais com devido amor, carinho, mas na medida do que eles são. E mesmo as coisas, né? Eu vi de um caso de um rapaz que tinha uma doença, um problema psíquico que é como se fosse objetofilia, uma coisa assim, não sei qual o nome exatamente. Que ele era apaixonado pelo carro dele, né? E ele sentava na frente do carro e beijava a frente do carro como se estivesse beijando a boca da namorada, né? E é uma doença, e depois a mãe dizendo, no começo era estranho, mas a gente já se acostumou. Não, isso é doentio. E quantas pessoas se apegam a coisas como se fosse a causa da sua felicidade, mas que felicidade desgraçada. Porque vem um ladrão e leva, né? Vem o outro e nos abandona. E o que será da nossa felicidade? Então, primeiramente, colocar a Deus é o mandamento da nossa fé. Qual é o mandamento da nossa fé? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí sim, amando a Deus sobre todas as coisas, podemos amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus está também aqui querendo dizer, unido a isso, uma coisa. Que se você começa a seguir a Deus, começa a seguir a nosso Senhor, mas não coloca Ele em primeiro lugar, você nunca experimentará aquela verdadeira alegria de estar na graça de Deus, de pertencer a Deus e de desfrutar da mais maravilhosa, do mais maravilhoso dom da nossa fé, que como nos ensina também novamente São João da Cruz na subida, o mais maravilhoso dom da fé e a própria fé é a nossa união com Deus. Saber que eu sou um só com Deus. Onde a minha vontade busca a vontade de Deus. E eu busco o que Deus busca e quero o que Deus quer. Mesmo que encontre ainda aí um abismo entre nós, mas o meu coração se coloca nessa disposição, né? Eu sou padre no sertão, e às vezes em comunidades que a gente vai, que a estrada é terrível, né? Para você fazer 20 quilômetros é quase 1 hora de viagem, né? Porque a estrada é horrível, e às vezes quando é inverno não dá nem para ir direito. E quando a estrada está boa, a gente passa num instante. Assim também é o nosso coração. Se nós colocamos muitas barreiras e não vamos permitindo que Deus possa ter liberdade ao vir a nós, nós vamos ficando como estéreis espiritualmente. É preciso entender que esse evangelho de hoje, ele é proclamado também à luz dos versículos seguintes, que não estão na liturgia de hoje, que é a imagem do sal que perde o seu sabor, que não serve para nada.
não serve nem para misturar com outras coisas, nem para servir como adubo, como esterco, porque vocês sabem que o sal, ele jogado assim, ele esteriliza o solo. Tem que jogar no meio da rua mesmo, porque não serve absolutamente para nada. É a imagem do cristão católico que vive a sua fé a nível só superficial, faço minhas novenas, minhas rezas, vou até a missa, mas não dou esse passo dessa dinamis de Deus, dessa força de Deus que quer trabalhar dentro de mim e me transformar e dar a minha graça e a alegria de uma vida nova na fé, de união com Deus. À luz também do evangelho que ouvíamos nesses dias, na sexta-feira, do vinho novo em odres novos. Essa imagem do vinho novo é porque o vinho novo, pelo processo da sua fermentação natural, ele tem um processo como que de vaporização, ele continua borbulhando, vaporizando e eliminando dele ainda as impurezas materiais que ainda existem. E Jesus pega essa imagem para colocar que isso é o evangelho, que dentro de nós é como que esse vinho vaporando, vaporizando, que quer eliminar, expulsar de nós as impurezas, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que o odre velho, que não consegue suportar esse processo dessa vaporização, estoura e se derrama. Esse odre velho é a imagem, como vai dizer São Gregório Magno, comentando, é a imagem da incredulidade do coração que não aceita mais transformação, o coração que quer um vinho novo, um evangelho que não se meta na minha vida, que não me transforme. E esse vinho derramado são as graças de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nós deixamos se perder, porque nós não deixamos que Deus mude o nosso coração. Mas a verdadeira força do evangelho é quando eu deixo que Deus esteja em primeiro lugar, que eu vejo que estamos seguindo o nosso Senhor e nosso Senhor está indo para Jerusalém. Ora, o que esperar do seguimento de um Deus que caminha para a sua paixão e morte, se não sermos nós também levados a essa paixão? Porque é que nós, muitas vezes, às vezes no confessionário, a pessoa chega, padre, como é que pode? Eu rezo tanto, eu peço tanto a Deus, e é tanto problema na minha vida, né? Mas o que é que há de extraordinário nisso? Extraordinário seria se a pessoa dissesse, padre, depois que eu segui Nosso Senhor, nunca mais tive nenhum problema na minha vida, nem dor de cabeça, né? Igual aquelas promessas protestantes, né? Era pobre, feio, desempregado, segui Jesus, estou até mais bonito, estou mais jovem, estou mais rico, tenho um apartamento de R$1 milhão que faz um mês que eu consegui, né? Coisas mirabolantes. Mas para nós, católicos, sabemos o que o Senhor nos pede. Quem não carrega a sua cruz? A minha cruz são os problemas da minha vida, as dificuldades, e às vezes também pode vir, a alguns o Senhor pede a perseguição por causa da fé. Mas quem aceita esse dinamis, essa força de Deus, aí sim poderá ser discípulo do Senhor. E deixará que nosso Senhor entre no nosso coração. Para aqueles que estão começando a caminhar agora na fé, isso será maravilhoso. Mas também às vezes pode acontecer que muitos que já estão caminhando experimentem uma certa perda de fervor, a perca dessa dinamis. E aquele sim fervoroso que nós deixamos tudo para seguir nosso Senhor, deixamos pai e mãe, né? Minha mãe que está aqui, coitada, né? Entre aspas, né? Tive que deixá-la morando sozinha em casa para entrar no seminário. E quantos de nós renunciamos a tantas coisas? Mas às vezes pode acontecer que venha o cansaço, a perca do sabor pelas coisas de Deus, esse enfraquecimento, essa perca desse dínamos, e a gente pode começar até a querer pedir de volta a Jesus aquele que um dia oferecemos a Ele com tanta alegria. Um dia, atendendo
um jovem que dizia: padre, vou embora do seminário, vou sair, porque eu estava pensando e eu tenho as minhas vontades, eu quero ter a minha casa, quero ter a minha família, a minha esposa, os meus filhos, eu tenho o direito de ter um carro, de poder ter um apartamento, uma casa, né? Até brincando falei para ele: pô, você me ensina como é que é tão fácil assim ter casa, carro, apartamento, dinheiro, que eu não sei como, eu até queria aprender isso, né? Algo tão iludido, tão... Mas depois de muita conversa, eu me perguntei a ele: tá bom, mas essas são as tuas vontades, mas onde fica a vontade de Deus para ti? A vontade de Deus não te interessa mais? E se você realmente tiver vocação para o sacerdócio, e se afastar, e ficar protelando, e deixando passar os anos, você vai ser o homem mais infeliz do mundo. Porque nosso Senhor, quando Ele coloca uma semente da vocação no nosso coração, meu irmão, se você não segue esse chamado, aquilo vai ficar sempre no seu coração. Ou se você segue a nosso Senhor, mas depois vê ali a frieza espiritual, você vai perceber que sempre há uma chama que ainda fumega e que te chama. E por mais que você queira se entregar ao pecado, a uma situação contrária à vontade de Deus, você vai sentir, né, como vai dizer Santo Agostinho também, aquela saudade de Deus. Era tão bom, Senhor, quando eu estava junto a Ti. Era tão bom, Senhor, quando eu era mais fiel a Ti. Era tão maravilhoso, Senhor, quando colocaste no meu coração aquele impulso, aquela dinamis, aquele poder de renunciar ao mundo, aos homens, aos demônios que fossem, para estar contigo, para estar unido a Ti na fé. Por isso, para terminar, queria também citar outro trecho de Santo Agostinho, pedindo a Deus ontem que Santo Agostinho me desse uma palavra, né? Era mais para oração pessoal, mas me veio de partilhar também com vocês. Uma frase, uma palavra muito bonita de Santo Agostinho, né? Em que ele diz assim, e entra perfeitamente com a liturgia de hoje, né? Ó Deus, criaste o céu e a terra neste princípio, ou seja, no Teu verbo, no Teu Filho, na Tua virtude, na Tua sabedoria, na Tua verdade, falando e agindo maravilhosamente. Quem o poderá compreender ou descrever? Que luz é essa, Senhor, que brilha diante de mim e golpeia o meu coração sem o ferir? Eu me atemorizo e ao mesmo tempo me inflamo. Aterrorizo-me enquanto sou diferente dessa luz, e me inflama enquanto semelhante a ela. É a sabedoria, a própria sabedoria que brilha em mim, dispersando as nuvens que me cercam, quando novamente dela me afasto por causa da escuridão que para meu castigo me envolve. O meu vigor esmoreceu na indigência, de tal modo que não posso suportar o meu próprio bem, até que Tu, Senhor, que me socorreste com todas as minhas iniquidades, venhas curar todas as minhas fraquezas. Resgatarás, pois, a minha alma da corrupção. Na Tua piedade e misericórdia me hás de coroar, e saciarás de coisas boas o meu desejo, porque minha juventude será então renovada como a águia. Na esperança fomos salvos e aguardamos com paciência o cumprimento das Tuas promessas. Quem puder, ouça a Tua voz no seu interior. E eu, cheio de confiança, clamarei com Teu oráculo, como são magníficas as Tuas obras, Senhor. Que luz é essa que brilha diante de mim e golpeia meu coração sem o ferir? Essa chama viva de amor que alguns santos experimentaram de forma mais mística, profunda,
como Santa Teresa d'Ávila, como São Francisco de Assis, como Santo Padre Pio e tantos outros. Essa chama, esse ardor que nosso Senhor golpeia o nosso coração e nos faz arder por Ele. Tocaste-me, Senhor, irá dizer Agostinho em outra passagem. Tocaste-me, Senhor, e ardi por tua paz. Eu desejei, eu fui tocado por esse chamado, e eu quero agora estar unido a Ti. E para estar unido a Ti, eu preciso me afastar de tudo que me afasta de Ti. E os pecados, diziam para Agostinho, Santo Agostinho fala de forma poética, né? Santo Agostinho, se decidindo por Deus, os pecados olhavam para Agostinho e diziam: vais me deixar, Agostinho? Vais me abandonar? Tu não serás feliz sem mim. Eu sou a tua alegria, eu sou a tua satisfação. Deus não tem poder de te fazer feliz. Não serás feliz com Deus se te afastares de mim, o pecado que em ti habita. Mas Agostinho, com essa dinamis de Deus, com esse poder de Deus, rompe com o pecado e entra nesse caminho de conversão. E experimenta a grande alegria de ser um homem santo de Deus. Peçamos a Deus, irmãos, essa graça de querermos ser santos. Homens e mulheres unidos a Deus, que rompem com tudo aquilo que é contrário a Deus e contra o senhorio de Cristo em nossa vida. Essa realidade nos aterroriza e ao mesmo tempo nos inflama. Nos aterroriza porque vemos o grande abismo entre nós e Deus, mas nos inflama porque vemos que nós experimentamos que somos um só com Deus também. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança e somos unidos a Ele e semelhantes a Ele no amor. Chamados a nos unir ao Senhor por este amor, que espanta e que afasta de nós o temor que pode existir em nós dessa união e dessa aproximação. É como quem se aproxima dessa sarça ardente. E o Senhor colocou no coração de cada um de nós uma sarça ardente. Uma chama que queima sem se consumir, que aquece o nosso coração e nos enche de esperança. E o nosso vigor, que pode muitas vezes ficar esmorecido, ficarmos enfermos, sem firmeza, fracos na fé. O Senhor, que como diz a primeira leitura, enviando a nós o seu Santo Espírito, o seu Espírito Santo, pode reavivar em nós essa chama, essa força do amor de Deus em nós. Que renove em nós esse desejo de estar unido a Ele e de ser só dEle e para Ele. Cada um na sua vocação. Uns como sacerdotes, outros como consagrados, outros como famílias. Você, com essa força de Deus, irá dizer, como disse Josué: o mundo pode seguir o que quiser, os caminhos que desejarem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós pertenceremos a Deus e somente a Deus. Por fim, resgatará a nós, mesmo que estejamos nas mais profundas, na maior profundeza das nossas iniquidades, Ele irá nos socorrer. Ele estenderá a sua mão, mesmo que você muitas vezes possa se encontrar prostrado na sombra da morte, como que prostrado, caído, ferido, como alguém que não tem forças nem para estender a mão para pedir socorro. Você pode, no mais íntimo do teu coração, gritar dentro de você: Senhor, salva-me. Senhor, arranca-me dessa realidade, tira-me dessas situações de pecado, liberta-me, Senhor, dai-me essa verdadeira liberdade que oramos hoje na oração da coleta, a verdadeira liberdade de filhos. Salva-me, Senhor, nesta hora da minha vida, recoloca-me no ninho, coloca-me como um filho teu. E aí sim, meus irmãos, pela graça de Deus, nessa frase tão bela de Agostinho, a nossa juventude será renovada como se renova a águia. Vocês sabem como a águia se renova, né?
A águia, quando chega pelos seus 40 anos, se não me engano, se ela quiser viver uns anos mais, ela tem que subir até o alto da montanha mais alta que ela encontrar, aonde as outras aves predadoras não possam lhe alcançar. E aí a águia tem que violentar-se a si mesma e contra a rocha, ela precisa se golpear para arrancar o seu próprio bico e precisa se rasgar, esfregar as suas unhas nas rochas para arrancar as suas unhas, para tirar isso que nela está velho. Se ela fizer isso, ela se renovará. Seu bico, suas garras se renovarão e ela viverá ainda por muitos anos. Mas se ela não fizer isso, ela irá morrer, ou será facilmente devorada pelos predadores. É assim que Deus renova a nossa juventude, nos chamando para essa virtude da fortaleza, para essa dinamis. Por isso que devemos pedir muito a Deus essa virtude muito especial, que é a virtude da fortaleza, que nos dá a graça, a força de abraçar um bem, mesmo com o sacrifício que esse bem exige. E se lançar em Deus e aceitar esse sacrifício, essa ascese da nossa vida, essa penitência, esse sacrifício de se deixar transformar por Deus. E a águia se bate contra a rocha, porque a rocha é Cristo. Porque devemos lutar com Deus, como fez Jacó, e agarrar-se em Deus e dizer: Senhor, não te soltarei, até que me abençoes. Abraça-me, Jesus, e não me solte jamais. Não permita, Senhor, que eu morra no pecado. Salva-me, Senhor, dai-me essa alegria de ser teu, de ser tua, de ser completamente teu, de pertencer a ti e viver a alegria verdadeira do Evangelho. E o Senhor renovará a nossa juventude. Você poderá dizer: Padre, mas eu já tenho 70 anos, né? Eu vou pedir a Deus para renovar a minha juventude, né? Eu vou contar para vocês um segredo, né? Que é um segredo que eu acho que eu devo ter partilhado isso aqui. O sacerdote, quando ele sobe ao altar, né, ele reza, né, a oração do introibo, né, interiormente, silenciosamente. O padre, quando está subindo ao altar e faz aquela reverência, ele diz no seu interior: introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem meam. Subo ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude. E o que é mais belo, que mesmo um sacerdote que possa já ser emérito, possa já ter os seus 80 anos, caminhando com dificuldade, mesmo um sacerdote mais velhinho, ele sobe no altar e diz: suba ao altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Porque, meus irmãos, quem está em Deus, quem está com Cristo, é sempre jovem. O corpo pode até envelhecer, mas a alma, o espírito, o coração é sempre jovem. Para quem está em Deus, você olha para a pessoa, pode até já ter seus 40, 50, 70 anos, tem um sorriso de criança, tem um sorriso de jovem, né? E o seu espírito é sempre novo, né? Eu até me impressiono que um dia vendo de casa, aqui acho que era o texto do combate, estavam cantando uma música, uma senhorazinha de 80 anos pulava que tremia o chão, né? Sim, menino, tempo de fraturar a perna, né? Mas um vigor, uma força, uma alegria, né? Felizes em Deus, mesmo com tantos problemas para resolver em casa e na vida, mas felizes, porque nenhuma tristeza supera e é capaz de superar a alegria que Deus nos dá, de estar unido a Ele. Quem está unido a nosso Senhor será sempre feliz, mesmo que carregue uma cruz pesadíssima, mas na sua alma, no seu espírito será feliz. Deus tem essa graça e essa porta aberta para cada um de vocês, para cada um de nós.
caberá a nós tomar uma decisão na nossa vida, de estar com Cristo ou não. Mas nós queremos pedir a nosso Senhor, dai-nos, Senhor, esta graça, de aceitar entrar neste combate, de vencermos a nós mesmos para permanecer contigo. Vencer a mim mesmo, Senhor, para permanecer com Cristo, teu Filho. Vencer a si mesmo para estar com Deus, para estar com Cristo e ser um só com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. E juntos